Quem está acompanhando normal, não vai ter complicação nenhuma. Quem não está acompanhando, fica cada vez mais complicado. Vou procurar que seja assim. Ô galerinha, olha só. Lá na página 23, questão 1, eu dei a dica para vocês como é que resolve essa encrenca. Primeiro tu vai lá e acha a primeira determinação positiva, dividido por 360. Depois que tu dividir algumas vezes, tu já vai ter decorado que 2 vezes 360, 720 vai ser muito mais imediato para fazer. Logo eu descubro que a tangente de 870 é exatamente idêntica à tangente de 150. Porém, quando eu esboço o círculo trigonométrico e olho para o ângulo de 150, que eu sei que está 30 graus acima do 180, eu percebo que a tangente, que é esse eixo aqui, lembra? Olha lá o que vai acontecer com a tangente, ó. É negativo. Eu vou buscar pela tangente de 30 graus, que eu conheço na tabela, ó. Esse tamanho é igualzinho a esse aqui. Só que a tangente de 30 é positiva. E a tangente de 150 é? Por isso que é menos a tangente de 30. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. Ali não tem que botar que é cômodo. Muito obrigado. Mais algum detalhe? A tangente 150... Não. Eu não disse que 870 é côngruo ao 150. É a tangente. Tangente é um número. Beleza? Mas parabéns, parabéns. Foi boa a colocação. Seno de 630. Mesmo padrão sempre agora. Vou dividir os 630 por 360. Dá uma vez, 360. Subtrai, 13 menos 6 dá 7. 5 menos 3 é 2. Então eu quero o seno de 270, que é idêntico ao seno de 630. O 270 é um ângulo bem famoso, está ali. Quando eu for colocar o ponteiro aqui, vai estar preenchendo todo o eixo do seno. Mas como foi para baixo... Isso pode ser menos seno de 90, não tem problema nenhum. Não tem como ser... Quando faz uma divisão, não tem como ainda ser maior, né? Não. Quando faz uma divisão, se sobrar mais do que aquele cara ali, quer dizer que esse poderia ser maior. Aí quer dizer que tu errou. Aí tu volta atrás. Dividimos por 360, achamos a primeira DP. A primeira DP tem exatamente o mesmo seno, a mesma cosseno, a mesma tangente do ângulo original. Então por isso eu posso botar igual aqui. O seno de 270 eu busco porque ele é menos 1 diretamente pelo círculo trigonométrico, que foi exercício feito anteriormente. Se tu não lembra como é que é o seno de 90, 180, 270, 360, volte algumas páginas, reestude aquela parte lá para te recuperar. 585 é só dividir por 360, dá uma volta. Ao subtrair 5, 2, 2, logo o cosseno de 585 é igualzinho ao cosseno. E como é que eu ajo para descobrir o cosseno de 225? Vai no círculo trigonométrico, localiza mais ou menos onde está esse ângulo. E observe o ângulo que faz com a horizontal. Esse é o segredo. 225 menos 180, 45 graus. Então tem a ver com o cosseno de 45. Positivo ou negativo? Negativo, porque esse ponteiro aqui, se eu for fazer a projeção, daria para a esquerda do eixo do cosseno. E a esquerda é negativa. Então é menos o cosseno de 45. Como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Pronto, agora é a mesmice. Agora é a mesmice. 855, quando for subtrair, 5, 3, 1, 135. Logo a tangente de 855 é a tangente de 100. Que ângulo que ela faz, 135, horizontal? Né? Tá aqui o 135, ó. 135 faz 45 horizontal. Então vai ser a tangente de quanto? De 45, porém,
o 135, quando tu vai projetar no eixo da tangente, fica para baixo. Então é menos a tangente de 45, logo é menos 1. Bonitinho isso aí, cara. Isso aí tem que treinar, não tem jeito. Vestibular cobra muito isso. Letra E. Seno de menos 45. Não que não dê para resolver diretamente, né? Pô, se aqui é o zero, se aqui é positivo, para baixo é negativo. Então menos 45 vai estar ali, ó. Certo? Projeta no seno, e aí? Negativo, já sei que é negativo. O que mais? Vou na tabela de quem? Do seno de 30, 45 ou 60? Por que 45? Porque o ângulo que faz com a horizontal é 45. Porque esse ângulo aqui é 45. Certo? Mas se é 45 não é só com horizontal? Nesse caso só. Porque 45 graus é a metade de 90. Tá beleza? O que eu quero dizer pra vocês, gente, é que se tu for pegar o ângulo com a vertical, tu só vai acertar no ângulo de 45. Todos os outros tu erra. Porque aí é que tá, tu vê, cara. Isso não era uma coisa que eu precisaria explicar, cara. Mas assim, ó, vamos lá. Vamos lá. Se tu entender a obviedade que eu tenho para te dizer agora, que eu já te disse outras vezes, que, né, o aluno, o colega que está participando da aula, ele é bom, ele tem uma ótima participação na aula, então eu suponho que ele tem um nível um pouco acima da média da turma. Se ele me revelou na nossa discussão uma certa insegurança do ângulo ali, eu percebo, putz, então o resto da galera tá ferrado. Então eu vou tentar salvar de novo. Cara, é ridículo o que eu tenho para te contar. Não exige nem 0,001% da tua capacidade de raciocínio. Então, o teu cérebro é um monstro de resolver problema. Só que tu usa ele muito pouquinho ao longo do teu dia a dia. Aí a vida fica meio enfadonha e tal. Porque se tu bota para usar o cérebro, dá gosto. Tu começa a ficar viciado em usar o cérebro. E aí a galera começa a te chamar de CDF. Mas não é isso, é porque tu usa teu cérebro e a maioria das pessoas não usa. Vive a vidinha normal delas, entendeu? Então quem usa o cérebro parece que é gênio comparado com quem não usa. Então olha só. Como é ridículo, cara! Círculo trigonométrico. Eixo do seno, já foi outra aula, se não lembra por que vai estudar. Eixo do cosseno, se não lembra por que vai estudar. Começa em 0 grau, babacadíssimo, vamos dividir em 360 partes, ah que legal, então uma volta em 360 graus. Logo tu divide por 4, tu sabe o que é 90, 90 mais 90, 180, mais 90, 170, meu Deus do céu, isso é o beabá do beabá do beabá. Acredito piamente que todos vocês, o pior de vocês em matemática, saberia disso. Quando eu pego um ângulo, pode ser o ângulo que quiser, alfa. Já que o seno dele é a projeção aqui, ó, claro que este ângulo alfa aqui também vai ter o mesmo. Claro, porque é simétrico, pô. Ó. Se eu mexer essas asinhas aqui do mesmo ângulo, claro que elas vão continuar alinhadas. A não ser que eu mexa uma mais, outra menos, ó. Aí o seno de um vai ficar maior que o seno do outro, né? Não é o óbvio ululante? Ó, poderia ser para baixo também esse ângulo, né? Concordas que esse tamanho aqui tem que ser igualzinho ao para cima? Ou esses triângulos aqui que se formaram são todos idênticos, só foram girados um em relação ao outro. Concorda comigo? O ângulo com a vertical não nos ajuda. Porque o ângulo com a vertical, esse beta, por mais que ele fosse igual em todos os lugares, a gente não mede o ângulo a partir do 90. A gente mede o ângulo a partir do... Por isso que é com a horizontal que a gente deve buscar o ângulo sempre. Resumindo, a apostila, ela primeiro faz um estudo. Primeiro eu vou ensinar o aluno a resolver problemas quando o ângulo termina no segundo quadrante. Aí depois a apostila, eu vou ensinar como é que se pensa quando o ângulo termina no... Vou ensinar como é que se resolve seno, cosseno, tangente quando o ângulo termina no... Eu acho isso ridículo. Eu prefiro trocar todas essas 3 regras que ele te passou em sessões separadas por uma única idiota regra. O ângulo com horizontal. Acabou. Acabou a sessão 1, sessão 2, acabou. O ângulo com horizontal. O aluno só tem que achar o ângulo com a
ir para a tabela. O único risco é o sinal. E o sinal eu já te mostrei, né? Que é só pegar e fazer a projeção, a pontilhada paralela. Ou no caso da tangente, o prolongamento do próprio ponteiro dos ângulos ou das horas, se preferir, né? Acabou. É isso. É isso. Aí tu vê aparecer um ângulo negativo. Como esse ângulo já é com a horizontal, concorda comigo? Putz, é só ir para a tabela. Mas cuidado, olha lá, como ele foi para baixo, o seno vai ficar... Então eu já poderia responder de cara, menos raiz de 2 sobre 2, pronto. Porém, para estimulá-los a pensar sempre na primeira DP, como é que eu parto de um ângulo negativo e acho a primeira terminação positiva? É só somar 360 no ângulo. Logo, o seno de 45 é idêntico ao seno de 315. Onde está o ângulo de 315? Exatamente onde está o ângulo. E como ele faz 45 horizontal, vai ser o seno de 45. Só que como a projeção dele é para baixo no eixo do seno, menos. Por isso fica menos raiz de 2. Então tu vê, a técnica manda a gente achar a primeira DP e resolver pela primeira DP, reduzindo ao primeiro quadrante. Mas o cara que manja círculo trigonométrico, ele olha para isso e já responde direto. Menos raiz de 2 sobre 2. O segredo é o ângulo com a horizontal. E cuidado com a projeção para saber o sinal. Veja o ângulo com a horizontal e cuide com o sinal através da projeção. Só o que eu preciso para tu destruir seno, cosseno e tangente de quaisquer ângulos. Quaisquer ângulos? Faz a seno de 1000 então, se são quaisquer ângulos. Seno de 1000. Tu ia dividir por 360, ia dar 2, 720, ia sobrar 280, senta e chora. É, né? Porque 280 vai fazer o quê? Vai fazer o ângulo horizontal, beleza? Vou fazer o ângulo horizontal então. 280 tá aqui. Aqui é o 270, não é? Beleza, foi para baixo a projeção, é menos o seno, faz que ângulo horizontal? Já que aqui é 360. 80, né? Se passou só 10 aqui, né, galera? Já que o quadrante é 90, né? Tudo bem? Uhul! É menos o seno de 80. Ferrou? A gente só tem a tabelinha do 30. Ou seja, para poder achar um seno de um ângulo qualquer mesmo, ou eu preciso de uma tabela mais detalhada, e na nossa outra apostila tinha, né? Uma tabela mais detalhada, aí tinha lá o seno de 80, aí a gente podia matar a questão. Mas só para não saber, né? Quando eu falo qualquer ângulo, é qualquer ângulo primo daqueles ângulos. Isso. Resumindo, depois que tu faz as contas com horizontal, ou vai dar 30, ou 45, ou 60 com horizontal. Certo? Acabou. Então acabou. Letra F. A letra F falava o seguinte, ó. O cosseno de menos 600. E agora ferrou. Como é que eu faço isso? Divide por 360, show de bola. 600 dividido por 360 dá uma volta no sentido negativo, se a gente for pensar, né? E sobra 240 negativo. Logo, o cosseno de menos 600 é igualzinho ao cosseno de menos 240. Acabamos de fazer. Quero achar a primeira DP, não a primeira DN. Primeira terminação negativa eu não quero, eu quero a positiva. Só somar 360 no número. Resumindo, é subtrair o número negativo de 360. Quer dizer que o cosseno disso é igualzinho ao cosseno disso, que é o cosseno de 120. Último passo. Parabéns, garoto. Faz 60 com a horizontal. O 120 faz 60 com a horizontal. Eu lembro de um professor que falava o seguinte, ó. Ele falava assim, ó. É F, PF para solucionar. É quanto falta para 180, quanto passou de 180 ou quanto falta para 360. Certo? Então caiu no segundo quadrante é quanto falta. F. Caiu no terceiro quadrante é quanto passou. P. Quanto passou de 180. E caiu no quarto quadrante é quanto falta para 360.
Eu ainda prefiro trocar toda essa babaquice por o ângulo com horizontal. Mas tem gente que prefere FPF. Ah, FPF, deixa eu falar, faz o FPF. Cada um na sua, cada um faz do jeito que preferir. Quer brincar de FPF? Pode brincar, não tem problema nenhum. Positivo ou negativo por quê? Positivo seria o seno, mas nós estamos trabalhando com... Né? Então é para a esquerda a projeção. Então é menos o cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, é só botar um menos na frente. Professor, Pois não. o que quer dizer ele está em parênteses, assim, menos parênteses? Aquele parênteses é para deixar bem claro para o aluno que o menos faz parte do ângulo, do argumento que a gente chama do cosseno. E quando ele é só menos cosseno? Não, é que aí aqui, ó, o parênteses seria... Na verdade, aqui também o parênteses é inútil, entendeu? É para o cara não pensar que é o valor de um cosseno subtraído de 600. Aí ele colocou o parênteses para deixar claro que aquele sinal era do ângulo, não era a operação entre o cos e o 60. Sacou? Isso aqui é chamado de argumento do ângulo, tá? A coisa que vem aqui dentro a gente chama de argumento. Muito bem. Letra G. Pois senão vai ficar gostoso isso aqui. Oh, delícia! Cosseno de 9π sobre 2. Como é que é? 8π sobre 2 mais π. Pô, show de bola. O cara pode pegar o 9π sobre 2 e escrever como 8π sobre 2 mais π sobre 2. 8π sobre 2 é 4π, que é o equivalente a 2 voltas. Logo, a primeira dp é π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Quem é o π sobre 2? 90 graus. E qual é o cosseno desse ângulo aqui? Zero, porque a projeção no eixo do cosseno dá bem no zero mesmo. Zero. Para finalizar, letra H. Seno de 45π sobre 2. Ótimo. 44π sobre 2 mais π sobre 2 é o mesmo que 45π sobre 2. Isso é 22π mais π sobre 2. É a primeira dp. É o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é? É o 45 graus? Não, é o 90, né? Π sobre 4 é o 45, certo? E 90 graus, quando o ponteiro está aqui, está preenchendo todo o eixo do seno. E nós sabemos que o eixo, o raio do círculo quilométrico, vale 1. Bonitinha essa questão. Bem bonitinho. Determine o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo que mede 1560. Oh, que bonito. Isso é uma boa para a prova.